possa discutir o futuro do trabalho. Como é que a gente entende nesse meio de caos que a gente vive, a crise que a gente está passando e como é que a gente constrói um futuro que seja melhor. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Renata Rivetti, sou fundadora da Reconnect, hoje uma empresa especialista no tema da liderança humanizada, culturas de bem-estar, futuro do trabalho. Mas nem sempre eu trabalhei com esse tema. Eu me formei na GV, querendo transformar o mundo, super idealista, mas eu tinha que pagar minhas contas e virei trainee de uma grande multinacional. Trabalhei com marketing muitos anos da minha vida, gostava do que eu fazia, me sentia realizada, mas sentia que faltava algo. Achava muitas vezes o ambiente tóxico, abusivo, achava que a gente aceitava sobrecargas e comecei então a estudar, numa busca mais de autoconhecimento, filosofia, psicologia, neurociência, e acabei percebendo que a gente podia usar algo técnico para transformar o nosso mundo. Então, hoje eu tenho trabalhado em grandes multinacionais, tentado levar o tema de pessoas, falando de pessoas e falando de negócios. Não dá para falar de negócios sem falar de humanidade. Sou autora do livro O Poder do Bem-Estar, pela Companhia das Letras. Tenho falado bastante também em grandes eventos, também de inovação, para que a gente possa, de fato, assumir o protagonismo de uma nova cultura, de uma nova forma da gente se relacionar com o trabalho. E por que falar sobre tudo isso? A gente passa grande parte da nossa vida trabalhando, mas quando a gente olha o trabalho, ele muitas vezes não é um fator de alegria, de felicidade, de bem-estar. O filósofo Bertrand Russell falava: penso que se trabalha demais nesse mundo e que danos incalculáveis são causados pela crença de que trabalho é virtude. O trabalho é importante, mas quem é a gente além do crachá? Quando eu saí de uma grande multinacional, trabalhava na Telefônica, na Vivo, eu lembro de perder o crachá e perdi um pouco do meu ego. Quem sou eu além disso? Como é que eu posso, de fato, equilibrar melhor essa relação com o trabalho na minha vida? Quando a gente olha um pouco a história do trabalho, ela é de sofrimento. A palavra tripalium, trabalho vem de tripalium, um instrumento de tortura. Quando eu falo isso, várias pessoas falam: ah, entendi, né? Por que a gente segue olhando para o trabalho? De fato, quando a gente olha labor, também é fardo. Na cultura chinesa, trabalho duro. No japonês, é tarefa penosa. No grego, é tempo, trabalho e dor. E até na Bíblia, a gente lê: comerás o pão com suor. Né? Então, de fato, a gente precisa sofrer. A gente precisa do fardo, a gente precisa da dureza, como se trabalho, de fato, fosse só importante quando ele é sofrido. No século XVIII, Adam Smith reforça um pouco essa ideia. E ele fala o quanto o trabalho, no final, é um sacrifício da liberdade, do descanso e da felicidade. Hoje a gente discute mudanças de escala, e muitas vezes, quando a gente fala no descanso, ainda é visto como algo de quem não quer trabalhar, vagabundo, ou qualquer coisa assim. Mas será que precisa ser assim, no século que a gente está, 2026, olhando o mundo tecnológico que a gente tem ao nosso redor? Será que não dá para discutir mudanças? E como é que, de fato, a gente constrói um novo caminho? Porque tem que ser bom para o profissional, mas também tem que ser bom para as organizações. Não adianta falar de pessoas, de saúde mental e bem-estar, sem falar de metas e resultados. A gente precisa entender como é que a gente constrói uma cultura saudável e também mais próspera e produtiva. Revolução industrial, passamos por revoluções industriais, e elas talvez tenham desumanizado mais ainda o trabalho. Robotizou o nosso trabalho, controle, microgerenciamento, medo. E a gente, de fato, entendeu que numa fábrica é preciso medo, esse lugar do controle, para a gente ter sucesso. Horas trabalhadas quer dizer um produto feito. Mas a gente passou por mudanças. A segunda revolução industrial acabou há 100 anos. O mundo mudou completamente. A gente vive uma revolução digital. E mesmo assim, com ambientes instagramáveis, com o dia a dia no trabalho que é globalizado, que é híbrido, que é digital, a gente ainda segue com uma relação ultrapassada no mundo do trabalho.
O Covid trouxe mudanças e pareceu que a gente ia, de repente, construir um novo caminho, uma nova forma da gente se relacionar. 2025, 2026, a gente perde eficiência, não sabe muito o que fazer, então fala, vamos voltar para o conhecido. É o presencial, é o medo, é o comando e controle? Talvez seja ser workaholic de novo. E será que, de fato, isso está trazendo algum resultado positivo para a empresa? Porque para as pessoas, certamente não. Recentemente, Bill Gates falou que com a tecnologia, com a evolução da IA, a semana podia ser de 3 dias. E, de fato, Keynes, economista, em 1930, falou que em 2030 a gente ia evoluir tanto a tecnologia que a semana podia ser de 15 horas. O Keynes acertou na evolução da tecnologia. De fato, hoje a gente vive coisas que a gente nem imaginava. Bill Gates também tem falado da tecnologia, mas eles erraram muito na nossa jornada de trabalho. A gente vive uma sobrecarga, a gente vive ainda um ambiente workaholic, a gente não para, vive uma grande pseudoprodutividade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quem aqui se sente cansada? Quem aqui acha que a empresa está sobrecarregada, as pessoas ao redor estão sobrecarregadas? E quando a gente olha a IA, e essa evolução da IA, a gente, de fato, poderia estar trabalhando menos, trabalhando melhor, pegando o operacional, repetitivo, automatizando muita coisa, usando a tecnologia para trabalhar menos. Mas, se a gente não mudar a nossa mentalidade, não adianta, isso não vai acontecer. Se a gente chega nas empresas e alguém está trabalhando às 10 horas da noite, muitos lugares ainda é valorizado. Sentem isso? A gente ainda valoriza horas trabalhadas mais do que resultados e entregas. A gente valoriza quem responde o WhatsApp rápido, quem está sempre disponível, quem tem menos tempo para os filhos, mas está lá disponível para a empresa, do que de fato entrega resultado. Será que não está na hora da gente mudar o olhar de o que é produtividade? O que é de fato que a gente busca num colaborador? Como é que a gente engaja as pessoas? Como é que a gente traz mais resultados? E não é sobre horas trabalhadas, não é sobre sobrecarga. A gente vive no mundo de hoje também um vazio existencial. 57% dos brasileiros, acabei de fazer uma grande pesquisa, falam que passam mais tempo na internet do que gostariam. Alguém se sente assim? Provavelmente muitos. As pessoas falam, não tenho tempo para nada. Não consigo fazer um exercício físico, não consigo meditar, não consigo estar com a minha família. Mas quantas horas a gente está lá disponível? E será que, de fato, isso tem sido um resultado efetivo? Ou a gente está simplesmente buscando dopamina rápida para preencher esse vazio? Mais likes, mais stories, mais compras impulsivas, tentando, de fato, preencher algo que a gente deveria buscar nas relações humanas, nas nossas conexões, no momento que a gente cuida da gente, no momento de bem-estar, e não o performático da internet. E 58% dos jovens adultos hoje sentem que a vida não tem nenhum sentido, não tem propósito na sua vida. Alguém tem filho adolescente? Como é que a gente discute isso com os adolescentes, com as crianças, para que a gente construa um mundo que não é possível que as pessoas estejam simplesmente vivendo sem nenhum sentido? E eu não preciso ter um grande propósito na vida, não preciso transformar o mundo, mas eu preciso olhar para as minhas escolhas e perceber que elas têm um propósito, que elas têm um significado. O que vai ser da sociedade e do futuro do trabalho se a gente olha para o trabalho somente como um fardo? Se eu não encontro sentido, se eu não tenho boas relações, se eu não encontro nenhum propósito no meu dia a dia, estou lá simplesmente para pagar as minhas contas. A gente vai falar um pouco sobre gerações, e isso é cada vez mais forte. As pessoas olham para o trabalho ainda só como esse fardo, ainda sem nenhum significado. Certamente elas vão ser menos engajadas, mais desmotivadas e também, no final, mais infelizes. O trabalho é grande parte da nossa vida, não dá para ignorar isso. Vivemos também o que a gente chama hoje do dia infinito do trabalho. 40% das pessoas acordam já com o celular em mãos. Se identificam com isso? Já responde mensagem, já começa a mandar e-mail, parece que já está devendo algo, porque de repente tinha uma mensagem que você não tinha visto. E parece que a gente está sempre devendo.
O dia infinito a gente acorda às 6 da manhã já respondendo mensagem, a gente tem uma pausa quando vai para casa ou quando fecha o computador, mas a gente volta a trabalhar no final da noite. Colocou o filho para dormir, terminou o seu jantar, a gente continua respondendo mensagens. E várias delas não são urgentes, não precisariam ser respondidas às 10 da noite. Por que a gente criou esse modelo de sociedade que se relaciona hoje com o trabalho dessa forma? Trabalhar sem parar, o dia infinito. E um outro dado que me choca muito, mas é real totalmente, a gente recebe mais de 275 interrupções digitais por dia. É o tempo todo mensagem. Se eu pegar meu WhatsApp agora, provavelmente vai ter algo importante, misturado com os fake news da minha avó. Ela manda umas 10 no grupo da família, às vezes a mesma, durante o dia. E memes dos amigos e outras coisas. Várias coisas que não são importantes estão lá, ocupando o meu cérebro, ocupando o meu tempo. E hoje se fala, o grande luxo agora é tempo. Não é mais sobre a Bolsa Chanel. Olhar para o dia infinito de trabalho, está na hora da gente entender que ele não é produtivo. Ele é uma pseudoprodutividade. Esse conceito da pseudoprodutividade agora mostra que a gente está muito ocupada. Parece que a gente, de fato, 24 horas disponível, 24 horas trabalhando. Mas a gente entrega pouco resultado. Das 8 horas trabalhadas, a gente produz menos do que 3 horas, de fato, de coisas significativas. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui tem muita reunião? Quem aqui acha que a comunicação é falha? Quem tem retrabalho? Processos ruins? Isso ocupa mais de metade do nosso dia. Aquela meme, né? Essa reunião podia ter sido um e-mail, não é brincadeira, de fato, várias reuniões poderiam ter sido um e-mail. E eu falo, o celular ainda funciona para ligar, a gente esqueceu disso, mas ele funciona. Como é que a gente olha que o dia a dia hoje ele é improdutivo? E isso afeta, obviamente, os nossos resultados, e a gente pensa, então, é trabalhar mais, e vai para o lugar que a gente se esgota rapidamente. E nós, mulheres, aqui temos uma crença, e eu queria acabar com isso hoje. Não somos multitask. A gente fala com orgulho, faço tudo ao mesmo tempo. A grande verdade é que não, nosso cérebro não é multitask. A neurociência mostra que o nosso cérebro ele faz uma coisa e depois a outra. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa ideia de estar em 2 reuniões, uma com cada fone, não funciona, não façam. Ou tentar, de fato, estar numa reunião, respondendo uma mensagem, pensando, é rapidinho. O que acontece é, você está numa reunião com foco, perdeu o foco, vai responder a mensagem, alguém te chama na reunião, o que acontece? Você parou a mensagem no meio, terminou o dia, você nem respondeu e nem lembrou. E esse é o nosso dia a dia hoje, a gente faz tudo ao mesmo tempo, mas não dá certo. Um estudo de Stanford mostrou que essa ideia de que ser multitask é rápido, na verdade, é um grande erro. Se eu faço uma coisa, termino, foco em outra, termino, eu sou 40% do tempo mais rápida do que fazer tudo junto. Então, não tentem cuidar dos filhos mandando uma mensagem, não tentem estar numa reunião respondendo e-mail, não tentem fazer uma análise discutindo com outra pessoa do teu lado. A gente não consegue. Isso tem nos levado a baixa cognição, a falta de foco e um grande adoecimento. E um outro dado é que cada vez que eu perco o foco, eu demoro mais 23 minutos para voltar para um estado de presença. Então, alguém aqui já passou pela situação de você estar trabalhando, chega alguém na tua mesa, 5 minutos, já passaram por isso? Aqueles 5 minutos que são infinitos, mas só de eu parar 5 minutos, eu já perdi o foco. E quando eu vou voltar para aquele trabalho, eu já perdi o meu foco. Ou se, de repente, eu estou fazendo uma análise ou fazendo uma apresentação, chega uma mensagem no celular e eu paro para olhar. Já perdi o foco de novo, não respondi direito, não consegui fazer, e daqui a pouco eu nem sei o que eu estava fazendo. E a gente percebe que a gente agora vive assim. Vai pegar uma coisa, chega no lugar e esqueceu. Aí culpam a perimenopausa, não é só isso. Tem a ver com o nosso dia a dia maluco de acreditar que a gente é multitask. E, de fato, a gente perpetua isso. O problema é, isso tem nos levado a baixa produtividade, isso tem nos levado à exaustão. Me impacta como ser humano, mas me impacta também como profissional.
Como é que a gente sai dessa crença de estar 24 horas disponível? Como é que a gente muda o dia a dia? E o outro desafio, alguém é geração Z aqui acima de 95? Nasceu depois de 95? Alguns, não farei bullying com vocês, fiquem tranquilas. A gente ouve muito, ou a geração tóxica de assédio, de abuso, ou a mimimi. E a grande verdade é que talvez a gente tenha uma relação diferente e um olhar diferente para o trabalho. A gente vê os baby boomers que olhavam para o trabalho como um grande ideal, como uma forma de transformação do mundo. Mas eles tinham uma grande vantagem. Meus avós chegavam em casa e descansavam. Ninguém ia ficar mandando mensagem sem parar, não existia isso, não tinha um notebook, não tinha um celular. Existia realmente uma separação maior de vida pessoal e profissional. E isso fazia a gente estar mais preparado para o trabalho. Então, o trabalho, de fato, era algo importante, mas ele não tomava espaço de toda a nossa vida. A geração X, provavelmente várias aqui, a gente acreditou em algum momento que ia ser feliz quando se aposentasse. Então, uma geração mais materialista, competitiva, querendo ganhar dinheiro, sucesso, para o plano de ser feliz quando se aposentar, o dia que eu tiver dinheiro. Aceitamos abuso, sobrecarga, assédio, porque um dia a gente ia, de fato, cuidar da nossa vida e ser feliz. 2026, eu olho para o dia a dia, eu nem sei se a gente vai se aposentar. Não é um bom plano quem tem esse plano ainda. Não dá para esperar. A gente precisa olhar agora que o trabalho é fonte importante da nossa vida e ele pode, inclusive, ser importante para a nossa saúde mental e até para a nossa felicidade. Entram os milênios aqui também, provavelmente, a partir de 80, várias aqui. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente entra talvez tentando fazer mudanças do que a geração X viveu. E a gente acredita que é possível ser diferente. Hoje a gente não precisa talvez de tantas conquistas materiais, tem Uber, tem Airbnb, eu não preciso talvez comprar tudo. Mas é uma geração que hoje se sente frustrada porque não ganhou tanto dinheiro e também não se realizou, e também está sobrecarregada. Vive o burnout, como todos nós. E vem a geração Z, que entra no mercado de trabalho questionando tudo isso, querendo ser mais feliz, querendo viver experiências, trazendo temas importantes como diversidade e inclusão, como ESG, e questionando o dia a dia no trabalho. Viralizou um vídeo de uma geração Z nos Estados Unidos, que ela chegou no trabalho e contaram para ela: o trabalho é presencial de segunda a sexta, das 9 às 6. E ela chora. De fato, ela chora muito, e aí ela faz questionamentos. Mas que horas eu vou namorar? Que horas eu vou sair com os meus amigos? Que horas eu vou fazer academia? Porque eu ainda tenho que pegar o trem para a minha cidade, eu demoro 1 hora no trânsito. E a gente dá muita risada da geração Z, achando que o trabalho, né, das 9 às 6 é um inferno. Mas será que ela não tem razão em algum aspecto de o mundo é globalizado, o mundo é digital, a gente vive num mundo híbrido, será que não dá para discutir novos caminhos? Então, a gente começa a entender que a geração Z faz algumas provocações. Talvez falte resiliência em alguns aspectos, mas faz provocações importantes também para o momento que a gente vive hoje, em 2026. A grande verdade é que o cenário é o oposto do que a gente busca. Vivemos uma crise do sentido na vida, estamos estressadas o tempo todo, estamos cansadas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vivemos, de fato, uma desmotivação, baixo engajamento das pessoas e uma falta de presença. Estamos aqui, mas não estamos. Como é que a gente entende tudo isso e percebe que o mundo do trabalho tem sido ruim para a gente como sociedade? O Brasil bateu recorde de licenças médicas por saúde mental em 2025. E ainda, eu falo, 546 mil. O número é subnotificado, porque saúde mental é invisível. Se eu quebrar o braço, eu vou tirar a licença e é óbvio. Mas se eu falo que eu estou ansiosa ou com sintomas de burnout, muitas vezes eu nem falo, eu não assumo, tenho medo da minha vulnerabilidade e muitas vezes a liderança vai falar: isso aí é mimimi. E as pessoas seguem adoecendo. Como é que a gente olha, então, que para os profissionais tem sido muito ruim, mas para as organizações também. Existe um custo que eu falo que alguns deles são quase invisíveis. Mas hoje o baixo engajamento, segundo a Gallup, custa 10 trilhões de dólares para a economia global. A gente adoecer, a gente está exausta, a gente inova menos, a gente produz menos, a gente se engaja menos. Certamente alguém saudável é muito melhor para o time.
40% hoje das pessoas falam que estão estressadas diariamente. E a gente banalizou isso como se fosse normal. O trabalho é estresse. E, de fato, o estresse vai acontecer em 2026. É impossível viver sem estresse. E nem é recomendável. Mas se eu não me recupero desse estresse, e todo dia eu estou estressada, eu vou adoecer. E uma hora eu vou parar de produzir. E, por fim, o engajamento global hoje está somente em 20%. A gente está falando que cerca de 60% está no quiet quitting, fazendo o mínimo possível, está lá sobrevivendo. E ainda tem várias, hoje, a vingança da geração Z, o ghost working, é sair de um lado para o outro com o iPad, ou fazer uma cara séria, né, fingir produtividade. E 20% ainda vai contra a empresa. Eu não gosto, me fazem vir aqui todos os dias, eu ainda vou jogar contra. Me esforço o mínimo possível e ainda atrapalho, às vezes. Quanto custa isso para a sua organização? Quanto custa ignorar o cuidado com as pessoas, a saúde mental e o bem-estar? Até quando a gente vai achar normal assédio, abuso, sobrecarga? E aí agora vem o Ministério e fala, precisamos multar as empresas que não cuidarem dos riscos psicossociais. Não sei o que vai ser, ninguém sabe o que vai ser disso, mas certamente a gente precisa olhar mesmo para o tema. Temos uma responsabilidade. Porque se a gente vai passar mais de 100 mil horas da vida trabalhando, não dá para ser só sofrimento. Não dá para ser só um fardo. Está na hora da gente discutir mudanças. E um ponto importante, a empresa não vai fazer ninguém feliz. E não é sobre o ambiente bonito, não é sobre benefícios, nem sobre o salário. Mas a empresa não pode ser mais um ofensor na minha saúde mental. E hoje, infelizmente, ela é. Quando a gente olha hoje ao redor, as pessoas olham... Sair de casa em São Paulo já é um ofensor na saúde mental. Não sei se eu vou voltar com o celular, né? Quem trabalha aqui na Faria Lima está aí todo dia, guarda o celular. Não sei se vai ter um alagamento ou qualquer coisa. Viver no Brasil, insegurança política, econômica, já é um ofensor na nossa vida. A empresa deveria ser um fator de proteção e não de risco para a minha saúde mental. Colocar pessoas no centro dos negócios é o óbvio como sociedade, porque quem já passou aqui por abuso, assédio, por sintomas de burnout, sabe o sofrimento que é. Mas colocar pessoas também no centro dos negócios é a única forma da gente continuar inovando, da gente continuar produzindo. É a sustentabilidade dos negócios. Cuidar de pessoas é o caminho. A cultura de bem-estar, então, ela não é antagonista a uma cultura de resultados, ao contrário. A gente acreditou, e quando eu me formei, a gente achava, né, que o líder tinha que ser duro. Nós, mulheres, quantas vezes a gente achou que tinha que ser masculina e agressiva? Alguém se identifica com isso? No mercado de vocês, mais ainda. A gente acreditou que o ambiente de medo fazia as pessoas produzirem. Hoje a neurociência mostra. O ambiente de medo leva as pessoas a estresse, a ansiedade, a menos produtividade, a menos engajamento, a zero inovação. Ninguém produz nada criativo num ambiente de medo. Será que não está na hora da gente, então, mudar esse cenário? E o que a gente precisa fazer? Quais são os caminhos? E eu queria trazer 3 aspectos para a gente trabalhar. Vou trazer um pouco de ferramentas para a gente pensar o que fazer, antes que vocês saiam deprimidas daqui. Bem-estar no trabalho, a felicidade no trabalho não vem do ambiente, não vem do salário. A gente adora ganhar a mochila da empresa, caneca, festa, tudo isso é excelente. Benefícios, um bom salário, bônus. Mas ninguém acorda motivada, engajada porque ganhou um benefício ou porque teve algo que a empresa te deu. O que faz de fato a gente acordar motivada, engajada, são 3 aspectos. E o primeiro deles é o óbvio, o trabalho. Eu gostar do que eu faço, eu me sentir realizada, eu encontrar significado no meu dia a dia, eu perceber que meu trabalho impacta pessoas ou até a sociedade. Eu ter desafios. O segundo aspecto são as relações no trabalho. Eu me sentir valorizada, reconhecida, incluída. Como é que a gente constrói, então, relações de segurança psicológica, de colaboração e menos competição? E o terceiro aspecto, hoje, é muito importante também, qualidade de vida. Ninguém mais quer viver só para trabalhar. Se antes a gente achava isso normal e passava semanas fora de casa e não via o filho, chegava às 10 horas da noite todos os dias, a gente começou a questionar isso. E que bom que a gente está questionando isso, porque isso não é o caminho da produtividade. E o nosso papel como líder é muito importante. E eu queria trazer 2 dados para a gente entender o nosso poder.
O primeiro deles é: o líder impacta na saúde mental de uma pessoa do time da mesma forma que o cônjuge dessa pessoa. A gente escolhe alguém para passar a vida e o meu líder vai me impactar da mesma forma. Mais do que os meus familiares, mais do que meu psicólogo, mais do que meus amigos. O líder tem um poder em mãos. Ele adoece pessoas ou, de fato, ele floresce pessoas. E o segundo aspecto tem a ver com o resultado. A gente se engaja muito mais se a gente gosta da liderança. É só a gente pensar, eu penso na minha própria carreira. Líderes que eu gostava, eu me dedicava mais. É o óbvio, mas a gente esquece disso. E aí a gente acha que então é medo, é controle. O que eu preciso fazer para o time gerar mais resultado? E certamente esse não é o caminho. O caminho é talvez uma liderança mais inspiradora, uma liderança mais humanizada. E quando eu falo numa gestão humanizada, as pessoas pensam, passividade, permissividade, não. A gente não está falando em não bater resultados. Todas as empresas precisam de resultados de negócio. O objetivo primordial de vocês é bater a meta, provavelmente, alcançar o resultado esperado financeiro. Mas a gente pode fazer isso, e talvez a gente só faça isso de forma sustentável quando a gente inspira pessoas ao invés de mandar. Quando a gente orienta o time, quando a gente colabora, quando a gente está próximo, quando a gente tem escuta ativa, quando a gente inclui as pessoas, quando a gente promove a saúde mental e bem-estar. É nesse momento que a gente começa a entender que no mundo de tecnologia evoluindo significativamente, o diferencial vai ser o humano. No SXSW, muito se falou, o profissional do futuro não é mais um técnico. O Claude, o ChatGPT vão ser melhores que a gente tecnicamente em várias coisas. Mas se eu usar isso a favor, com as minhas habilidades humanas, eu vou chegar no melhor do resultado. E quando a gente olha hoje o que o Fórum Econômico Mundial fala, quais são as habilidades importantes para o profissional, as 5 primeiras são humanas. A primeira delas, pensamento analítico, é voltar a pensar. E aí a gente ganha da IA, porque se eu fizer as perguntas certas, se eu colocar ela ao meu favor, eu vou chegar no melhor resultado. A gente, de fato, precisa voltar a refletir, a pensar. E no mundo de tanta certeza das redes sociais, a gente precisa começar a questionar de novo, né, as respostas óbvias. A segunda habilidade, ela é muito necessária e todo mundo percebe isso. Adaptabilidade, resiliência, flexibilidade. Março de 2020, alguém falou, não aceito o Covid, não vou me adaptar? Não existe essa possibilidade. Isso é o que vai acontecer daqui para frente o tempo todo. A IA vai mudar o nosso emprego, isso é um fato. Não adianta falar não aceito. Como é que eu me adapto? Como é que eu crio o meu agente de IA? Como é que eu saio pioneira a isso? Porque as empresas que estão de fato cuidando disso, elas vão sair na frente. A terceira habilidade é liderança e influência social. Não é mais comando e controle e medo. É, de fato, inspirar pessoas, mostrar o caminho. A quarta é criatividade. É a gente usar o ser humano para realmente pensar, fazer diferente. Não é só porque eu trabalho, de repente, num líder de mercado, ou num banco que está aqui há 100 anos, que eu não preciso mudar, ao contrário. A gente vê vários exemplos, todos os bancos, todo o mercado financeiro inovando, fazendo diferente. Se a gente não fizer, a gente deixa de estar aqui amanhã. Como aconteceu com BlackBerry. Alguém tem BlackBerry aqui? Nokia? Provavelmente não, deixaram de inovar. Como é que a gente faz para continuar inovando? E a quinta é motivação, é de fato as pessoas olharem que é muito mais sobre pessoas do que sobre salário e benefícios. E quando a gente pensa, então, no que fazer de forma prática, eu queria trazer um pouco de ferramentas para a gente pensar. E a primeira delas é a gente sair dessa pseudoprodutividade. Trabalhar sem resultado. Estar sempre ocupada e disponível, mas sem gerar entregas. E eu queria trazer o primeiro ofensor, que são as reuniões. Hoje a gente passa grande parte do dia em reunião e várias delas a gente acha inútil e sai sem uma conclusão e daqui uma semana está discutindo a mesma coisa. E o porquê que isso acontece? 73% das pessoas estão fazendo outras coisas durante a reunião. Essa ideia da sociedade de multitasking. Estou lá na reunião fazendo outra coisa, então ninguém está prestando atenção, termina a reunião sem um resultado óbvio. A Microsoft do Japão percebeu que isso estava acontecendo, perdendo produtividade por causa do excesso das reuniões, e eles colocaram algumas metas. Vamos ter reuniões mais curtas.
E, para isso, a gente tem que ter só os tomadores de decisão, a gente precisa ter uma comunicação prévia, preparar as pessoas para as reuniões e, no final, ter uma agenda muito clara do que a gente vai discutir. Qual o objetivo dessa reunião? Por que ela existe? Ou a gente está aqui simplesmente divagando? Porque hoje, a maioria dos meus clientes, eu chego nas grandes multinacionais e as reuniões as pessoas estão simplesmente divagando. Passa uma hora, não se conclui nada e daqui a pouco faz a mesma reunião. A Microsoft conseguiu reduzir o tempo de trabalho em 20% e aumentou a produtividade em 40%. Pequenas mudanças nas reuniões, que não dependem de investimento, que não dependem do CEO, não dependem de ninguém, simplesmente da gente fazer diferente. Mandar uma agenda, mandar um documento, trabalhar no assíncrono, se comunicar melhor no assíncrono. Não dá para ser a conversa no assíncrono, oi, tudo bem? Não dá mais. Oi, tudo bem, o quê? Né? Já fale, por favor, e a gente resolve, talvez em 5 minutos, e aí não precisa de uma reunião. E não passa o dia numa comunicação que não teve nenhuma eficiência também. O outro aspecto é priorizar. Quem aqui recebe toda a demanda como urgente? A gente parece que está sempre devendo, né? Tudo é urgente, tudo é prioridade. Mas se tudo é prioridade, não tem prioridade. Como é que a gente ajuda, então, o nosso time a priorizar? E como é que a gente usa a IA para tirar, talvez, o operacional da nossa frente? Outro dia, quando eu estava numa liderança de um banco, a gente discutiu que talvez tinham alguns relatórios que eles faziam meio que manual todas as semanas. Será que não dá para automatizar? Será que não dá para criar um agente de IA? Será que trazer coisas do mercado, estudar a bolsa, ou qualquer coisa assim? E a gente, muitas vezes, está fazendo repetitivo operacional, ao invés de focar naquilo que, de fato, precisa do ser humano por trás. O pensamento analítico, estratégico. E tem coisas que a gente precisa aprender a delegar também. Não é porque eu sou líder que eu tenho que saber de cada detalhe de tudo. Como é que a gente aprende a, de fato, ter na nossa agenda aquilo que é realmente urgente e importante. E tem coisas que nem deveriam estar na nossa agenda. Um dia a gente teve uma ideia e ficou lá. E aí, cada semana eu só sinto que eu estou devendo. E isso é importante porque termina a semana, parece que eu continuo devendo e eu nunca concluo o que, de fato, eu preciso concluir. E o que eu falo para vocês é, algum pratinho vai cair. A gente precisa escolher qual. E para a vida pessoal, para o bem-estar pessoal, eu digo a mesma coisa. Porque se a gente abrir o Instagram agora, a gente vai achar que está devendo. Eu não corri uma maratona hoje de manhã, eu não tomei meu suco detox, eu não entrei na banheira de gelo, nem na sauna, e nem meditei 40 minutos. A vida dos influenciadores não é a nossa vida. Escolham o que de fato faz sentido e o que de fato é prioridade para você. Organizem a agenda. Alguém se identifica com essa agenda tudo ao mesmo tempo? Certamente. A gente entra na reunião, vai mandando mensagem, manda e-mail, faz uma apresentação, uma análise, fala com alguém do nosso lado. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Termina o dia, 7 horas, 8 horas, fala, agora eu vou trabalhar. O problema é, agora eu já estou sem cognição, não existe mais inteligência quando eu estou exausta. Agora eu já estou, muitas vezes, sem atenção plena e agora eu deveria estar focando em outras coisas, como, por exemplo, estar com a minha família. Se a gente começa a mudar e criar blocos de tempo, como o Stanford falou, não sendo multitask, a gente começa, de fato, a fazer aquilo que importa. O tempo da reunião não pode ser o dia inteiro. O tempo de responder mensagem não pode ser o dia inteiro. O tempo de fazer um trabalho focado, ele precisa existir na agenda. E a gente precisa começar a ter combinados e relações de confiança. Se eu te pedir uma coisa, eu sei que você vai fazer. E a gente precisa ter outro combinado, de que se for muito urgente, me liga, porque eu não vou ver notificação. A gente pode falar isso, e o nosso time pode falar isso. Vou ficar 30 minutos em trabalho focado. Se for urgente, me liga. Isso deveria acontecer todos os dias nas empresas. Eu fiz uma grande imersão, Finlândia, agora Dinamarca, os países mais felizes do mundo. E a relação com o trabalho é outra. Relações de confiança, eu sei que eu te peço e você me entrega. Você tem autorresponsabilidade, a gente fala sobre direitos e deveres, e aqui não. A gente está no microgerenciamento, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo e a gente não está conseguindo, de fato, organizar a nossa agenda. Não é um problema individual, é um problema estrutural, mas como é que a gente começa a ter esse debate dentro das nossas organizações? Normalizar as pausas. Outro estudo da Microsoft super interessante que mostrou que grupos que tinham pausas
de 5 a 10 minutos entre as reuniões ou entre uma atividade e outra. No final, tinha o cérebro menos estressado, menos ansioso, mas teve uma resposta que foi talvez surpreendente. Eles fizeram mais entregas, com mais qualidade e mantiveram melhor a alta performance. As pausas não te fazem trabalhar menos. Essa culpa que a gente tem de parar, às vezes, ela é absurda, porque um atleta sabe que para correr uma maratona o descanso faz parte do treino. A gente esquece disso para a gente. Então, como é que a gente organiza a nossa agenda, pausa, desde as micropausas de 5 minutos até as férias ou pausas maiores? Precisamos falar abertamente sobre isso e não sair para um café correndo com culpa. Porque a grande verdade é que a gente precisa recuperar do estresse o tempo todo. A gente vive no estresse. E 2026, a vida de zero estresse, ela não existe. Não esperem. As pessoas falam, eu vou ser feliz quando eu tiver zero estresse. Isso não existe. E, na verdade, uma vida de zero estresse talvez te deixe na procrastinação, na apatia. A gente não precisa da vida de zero estresse. O estresse movimenta a nossa vida. Mas eu preciso me recuperar desse estresse. Se eu estou num pico de cortisol o dia inteiro, durmo estressada, acordo estressada, eu vou adoecer. E, de novo, comparando com o atleta, isso é óbvio, o atleta pausa, descansa, faz parte do treino. E é só pensar no nosso celular. Alguém aqui não carrega o celular todos os dias? Tem um Nokia de 1990, provavelmente, com bateria boa. Uma pessoa só. Quase todo mundo carrega o celular todos os dias, às vezes mais de uma vez. E a gente esquece de cuidar da gente também. Como é que a gente entende que o estresse vai acontecer, mas eu preciso ter momentos para reduzir esse cortisol, para eu recuperar desse estresse, pela minha saúde mental e bem-estar, mas também pela minha produtividade. E o segundo aspecto é melhorar o senso de realização das pessoas, sentido no trabalho. E, para isso, a gente pode usar a tecnologia cada vez mais, a IA chegou, construir agentes para a gente trabalhar mais no repetitivo, no operacional e achar as forças do ser humano. Como é que eu descubro que cada um do meu time é bom? Porque quando eu coloco as pessoas certas, nas atividades certas, elas chegam no seu máximo potencial. E aqui algo importante, a gente como sociedade foca muito naquilo que a gente é ruim. Inclusive mães, muitas vezes, a criança é ruim em matemática, a mãe fala, precisa aprender matemática. Talvez não seja o gênio da matemática nunca. A gente precisa entender, então, o que ela é boa, porque se eu foco a pessoa do meu time naquilo que ela já é boa, naquilo que ela gosta de fazer, ela vai gerar mais resultados, ela vai chegar aí no seu melhor. Então, usem a tecnologia cada vez mais para tirar aquilo que não importa, para que o seu time possa, de fato, chegar no trabalho e falar, eu faço algo estratégico, eu faço algo criativo, eu faço algo que me traz realização, que me traz sentido. Assim, a gente vai ter o melhor para a saúde mental e bem-estar dessa pessoa e também para o resultado. Celebrem mais as pequenas evoluções. Se a gente quer, de fato, correr uma maratona, ninguém começa correndo 42 quilômetros. É preciso celebrar o primeiro, o segundo e assim por diante. Nas empresas, exatamente a mesma coisa. A gente tem a tendência de olhar aquilo que não está dando certo. O cliente que a gente não fechou, um resultado que foi ruim, a meta que a gente não bateu. E aí quase que a gente abandona tudo no meio do caminho. O Robert Pirsig é um autor que foi subir o Himalaia. E ele pensou, eu sou o mais jovem da turma, o resto tudo monge, né, mais velho, certamente eu chegarei antes. E ele foi o único que desistiu. E quando ele foi conversar com o monge budista, que estava lá com ele, que subiu até o alto do Himalaia, o monge falou, você tinha uma meta e tinha um objetivo, mas você não percebeu que você já tinha caminhado grande parte da jornada. Você achou tão distante que você abandonou. Se eu não olhar os pequenos passos de 2026, talvez eu abandone a meta final do ano, ou eu me desmotive no meio do caminho. A gente pode chegar para o nosso time e fazer um sextou, antes do sextou, um check-out da semana, de o que deu certo essa semana. Alguém quer reconhecer alguém? Alguém quer celebrar algo? Alguém se orgulha de algo que fez? Porque teu time está lá, fazendo, e muitas vezes parece que a gente está só cobrando, e parece que eles estão sempre devendo. E as pessoas vão se sentindo desmotivadas, baixa autoestima, acabando de fato com o potencial do resultado. Celebrem mais, encontrem mais os resultados do dia a dia, e não só a grande conquista.
E um outro aspecto importante é as pessoas voltarem a encontrar sentido nas suas vidas. E o trabalho pode ser uma grande fonte de realização também. O Alfred Nobel, criador do prêmio, até 1888, ele não tinha criado o prêmio Nobel, ele tinha criado a dinamite até aquele momento. O irmão dele morreu, o Ludwig, e o jornal francês confundiu os irmãos e colocou o obituário do Alfred, que estava vivo no jornal. O mercador da morte está morto. Ele leu o seu próprio obituário, uma coisa horrível, e ele pensou, é esse o meu legado? É isso que eu estou deixando? Entra numa grande crise existencial, até que ele, de fato, pega todo o dinheiro dele e faz a doação para a criação do Prêmio Nobel. E aí eu pergunto para vocês, se hoje você lesse o seu obituário, você estaria feliz? Ou será que eu estou deixando correria? Será que eu estou deixando medo? Será que eu estou deixando impaciência? Será que eu quero deixar amor e o que eu estou deixando é o oposto disso? Ninguém precisa criar o Prêmio Nobel, mas a gente precisa, de fato, ter uma vida com sentido. E eu posso encontrar o sentido impactando positivamente o mercado, impactando o meu time positivamente, impactando a minha família, uma espiritualidade, religião, não sei. Você vai saber essa resposta. Mas como é que você está cuidando do que realmente importa na tua vida? Como é que eu vou deixar o legado que eu quero? E, por fim, como é que a gente melhora as relações no ambiente de trabalho? O maior estudo de felicidade até hoje começou em 1938, com 700 homens em Boston. Estudantes de Harvard, metade desses estudantes de Harvard, metade desses homens da periferia de Boston. E a Universidade de Harvard acompanhou 75 anos a vida desses homens, tentando entender o que faz um homem mais feliz do que outro. É fama? É status? É poder? É dinheiro? É o bônus no final do ano? E a conclusão, depois de 75 anos de estudo, foi só uma. Felicidade é igual ao amor. Ponto final. Não é sobre mais uma conquista, não é mais sobre mais uma promoção. É sobre as pessoas na nossa vida. E não são os seguidores no TikTok, não se preocupem. A gente não precisa ter milhares de pessoas, mas a gente precisa ter conexões significativas. E aí eu pergunto para cada uma de vocês, como é que você tem cultivado as suas relações? Como é que você tem cuidado das pessoas que você ama? E também do seu trabalho, já que a gente passa grande parte da vida trabalhando. Como é que eu melhoro as minhas relações? E a gente pode, por exemplo, cada vez mais ter espaço para roda de conversa, trocar mais, ouvir mais. Algumas pessoas se conectam, trabalham juntas? Sim, trabalham juntas e se conectam, se gostam. Como é que a gente cuida disso? Abrindo espaço de escuta ativa, para ouvir mais. A gente falou da geração Z, questionando muita coisa, e uma das coisas que eles questionam é por quê. Quando eu entrei numa multinacional, é isso, a Espanha mandou e ponto. A Gabi trabalhava comigo, era assim, a Espanha mandou. Hoje eles questionam, mas por que assim? Será que não dá para fazer diferente? O mundo mudou tanto, será que não tem novos caminhos? Será que não está na hora de desafiar o status quo? E vai ser através das relações humanas que a gente vai fazer diferente. Saber como as pessoas estão ao nosso lado, um check-in emocional. Como elas se sentem, porque cada uma está passando por algo. Alguns chegam no trabalho passando por desafios, estão se separando, uma doença na família. Outros não, estão passando por coisas super alegres. O líder não é psicólogo e ninguém precisa ser aqui, ninguém vai curar ninguém. Mas como é que a gente cria espaço no final para saber como eles estão? Porque isso vai impactar. E aí, de novo, a gente deixa a tecnologia fazer aquele trabalho prático, operacional, repetitivo, para a gente se conectar como seres humanos. E na volta presencial para o escritório, talvez a gente tenha que discutir o que é o escritório e como é que a gente cria mais espaços de conexão do que cada um está no seu computador numa reunião no Teams. Como é que a gente, de fato, se conecta para solucionar problemas através do ser humano, o potencial do ser humano. E ser gentil. Quanto custa ser gentil? 0? São Paulo, eu falo, a gente fecha logo o elevador, põe o fone para a pessoa não entrar. Eu viajo bastante ao redor do Brasil e tem lugares que recebem a gente com pão de queijo, café e 1000 outras coisas. Mas aqui a gente acostumou. Agressividade, correria, impaciência, como se esse fosse o normal das relações.
Mas como é que eu vou gerar resultado do meu time se eu estou sempre brigando com eles? Se eu estou no medo, se eu estou no comando e controle? Se eu não ouço o que eles querem dizer? A gente precisa ter mais escutativa. E aí um ponto de muita atenção. Escutativa é sem um celular na mão. Não é estar com o celular mandando mensagem, falando com a pessoa. O time sente pouca inclusão. Não vão levar ideias, não vão trazer novidades. Celebrar mais as pessoas, ouvi-las mais, criar espaço para troca. A gente falou de empresas que faliram porque não tiveram inovação. E não existe inovação em ambientes de medo, de falta de segurança psicológica. Por muito tempo, o mercado de vocês sempre foi muito agressivo e muito competitivo. Isso vai continuar existindo, mas como é que a gente cria mais colaboração, ao invés de competição entre as pessoas? Como é que a gente gera segurança psicológica? Como é que a gente possa trazer um espaço para que as pessoas se sintam tão seguras para inovar, para criar? Porque não vai existir o futuro se a gente não fizer diferente. A grande verdade é que a gente falou de uma grande crise no mundo do trabalho. Estamos passando hoje por grandes desafios. A gente tem aí uma falta de sentido, a gente tem relações de conflito, a gente tem a pseudoprodutividade, baixo engajamento. E a gente não vai resolver isso através somente da tecnologia. A grande verdade é que tem dados que mostram que menos de 10% das empresas estão sabendo usar a IA. A gente, ao invés de reduzir a sobrecarga e trabalhar com a IA a nosso favor, 80% das pessoas ainda fazem sem a liderança estar próxima, entendendo. A gente faz gerando sobrecarga e não reduzindo. E a gente está vivendo um grande momento do mundo. Será que eu vou ser substituído pela inteligência artificial? E o que a gente precisa resgatar de tudo isso é o nosso olhar humano. E nós, mulheres, temos um grande poder em mãos. Como é que a gente cria culturas empáticas, culturas colaborativas, culturas de pertencimento? E a gente começa a entender que, no final, o líder do futuro não vai ser o técnico, não vai ser só um batedor de metas, vai ser alguém que ouve, vai ser alguém que acolhe, vai ser alguém, principalmente, que inspira. Que a gente possa, então, assumir o nosso protagonismo nessa construção, porque o do futuro do trabalho já está sendo construído e, infelizmente, ele está sendo ultrapassado, igual a Revolução Industrial. Medo, comando e controle, microgerenciamento, estresse, sobrecarga, abuso, assédio. Se a gente não olhar que sem pessoas, de fato, gerando resultado, a gente não vai ter a sustentabilidade dos negócios, a gente vai deixar de existir amanhã. Que a gente possa, então, fazer diferente, mudar o mercado e construir o futuro que a gente quer. Queria agradecer, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, dar parabéns para a Carol também, e que a gente possa fazer cada vez mais. Obrigada.